e eu, representando a Python Brasil, a Associação Python Brasil, para a gente fazer uma introdução rápida. Então, não sei se o microfone vai até a mesa lá, acho que vai, né? Nós estamos com problemas sem microfones móveis, então vamos ter que se virar nos 30. Elas estão bem aleatórias, né? Para escolher aqui. É só dar um import random. Bom, primeiro mais algumas informações. A primeira delas houve uma alteração na grade, certo? O John Edson, às 11 horas da noite, eu acho, ontem, mandou um e-mail dizendo que ficou preso na questão do doutorado dele. Então, no sábado, a palestra era Paikuda alguma coisa. Então, essa palestra ela foi cancelada. No lugar dela, a gente moveu a palestra que seria agora, a do Érico, agora de manhã ainda, que é aquela sobre o Network X. Então, resumindo, a palestra do Érico, que era agora de manhã, vai para o lugar do John Edson, que era na tarde de sábado. E no lugar da palestra do Érico, vai entrar Por que Python, do Marco André, que deve estar chegando, se tiver sorte, ele chega no horário também. Já chegou? Perfeito, então. Uma outra informação que nós tínhamos também, o pessoal do Wi-Fi era para ter vindo fazer a instalação ontem, não vieram. A gente correu atrás até agora às 9, eles acabaram de dar sinal, devem estar fazendo a instalação nesse momento. Então, nesse momento a gente está sem Wi-Fi no ambiente, mas ao decorrer da manhã deve normalizar. Tem o Wi-Fi da matemática. Tem o Wi-Fi da matemática? E ele está aberto? Ah, beleza. Então já tem um recurso para vocês irem pelo menos comentando que a gente já está com uma série de coisas faltando. Filmagem, o pessoal está ok, então já estamos andando também. Microfone a gente está se virando com esse. E vamos passar inicialmente a palavra aqui com o pessoal da UFPR para dar as boas-vindas para vocês. Bem, senhores, primeiramente, bem-vindo todos. O pessoal que não é curitibano aí está tendo uma grata surpresa e ao mesmo tempo sendo enganado, né? Porque esse sol não é típico, isso é mentira. A gente hackeou o sistema de São Pedro, né? Eu sempre digo que eu tenho certeza que o cara que é responsável pela climatologia, né, o assessor, é um sobrinho drogado do São Pedro que cuida do clima de Curitiba, né? E no meio das alucinações dele ele acaba mudando o clima, né? Dependendo da droga que ele toma, ele tem uma alucinação, ele olha, verão, não, deve ser inverno e manda nevar ou coisas assim, né? Em 76 foi a pior crise dele, que foi a grande nevasca aqui em Curitiba, né? Bem, pode se repetir, ele está sob tratamento, né? Então tem equilibrado o clima. Bem, então dou boas-vindas a todos. É muito bom ter vocês aqui no departamento, apesar dos pequeninhos problemas de infraestrutura. A gente na universidade às vezes é um pouco desorganizado para conseguir fazer coisas fora do nosso padrão, né? Bem, eu queria aqui falar com vários papéis, né? Com várias personalidades, né? Eu tenho um lado aqui para falar para vocês como chefe do departamento de informática, né? Outro lado para falar para vocês como membro do C3SL, que boa parte de vocês aí é usuário do nosso Mirror, e como professor, doutor da área de Cloud Computing e sistemas P2P. Então, e também, né, um quarto papel aí como desenvolvedor de software livre, como coordenador de vários projetos, principalmente na área de educação em software livre. Então, tem um pupurri de coisas aí para falar para vocês, um pouquinho sobre quem somos nós, e depois eu queria entrar um pouquinho numa provocação sobre o nosso papel na comunidade. Eu tenho medo de às vezes, que a gente como comunidade de software livre esteja um pouquinho perdido, meio parecido naquela linha de que a gente tinha um cachorro, né? A gente tinha um cachorro, tinha a Microsoft correndo com o carro parou, a gente mordeu o pneu, o carro quebrou, e agora a gente está olhando assim para onde que a gente vai, né? O que a gente vai discutir. Eu acho que a gente venceu uma batalha importante e a gente está com falta de encontrar um inimigo novo ou uma batalha nova, né? Então eu queria falar um pouquinho disso também. Bem, mas primeiro falando do Departamento de Informática. O Departamento de Informática da Federal do Paraná ele cresceu muito nos últimos anos, graças a uma dedicação do grupo de professores, a um conjunto de projetos
que nós conseguimos fazer graças ao software livre. Isso foi algo importante. O Departamento de Informática cresceu muito em infraestrutura por ter sido um dos primeiros lugares a adotar software livre. A gente tem mais de 12 anos, 15 anos, acho que são 12 anos que os laboratórios são todos Linux. A gente tem um único máquina Windows, que é por causa do sistema da pós-graduação, que todo ano tem que fazer um relatório e aquela droga funciona somente em Windows, né? Então tem que ter uma máquina Windows para isso, é uma grande confusão, porque tem que ficar numa outra VLAN, ninguém aceita a máquina, enfim, é complicado, mas isso deu uma boa experiência para nós e que levou alguns projetos que vocês já devem ter ouvido falar, como o Paraná Digital, né? Que são 2.000 escolas no Paraná, todas elas rodando Linux e que são administradas a partir de Curitiba. Primeiro foi administrado por nós, pelo C3SL, e depois essa tecnologia foi repassada para a Celepar, que hoje cuida desse parque, né? Então esse é um dos primeiros grandes projetos aí que impulsionou a gente. Bem, a verdade é que hoje nós somos um grupo de 39 professores, a grande maioria com doutorado, e temos 2 cursos, né? Acabamos de criar um curso novo. A gente tem o curso de Ciência da Computação, que tinha 110 vagas e agora tem 80. Tem perdido aí vários ex-alunos nossos aí. E a gente acabou de criar um curso novo, que é o curso de Informática Biomédica. Isso tem um pouquinho a ver com as perspectivas que eu quero dar para vocês, né? A gente percebeu que o negócio de resolver a informática da secretária, isso não tem mais graça e está resolvido. Assim, não tem muito nada de novo ou de interessante para fazer aí. Agora, a computação ela tem sido cada vez mais importante para fazer computação científica. Quase ninguém que faz pesquisa hoje consegue viver sem auxílio de computação, né? Porque tudo envolve processamento de dados, data mining, simulação de modelos, e sem computação pesada isso não funciona mais. E está cada vez mais complicado, e talvez vocês como pythonistas aí, eu não sei qual que é o nome de quem pratica Python, né? Pythonistas então, né? Talvez tenha um papel importante nisso, né? Pegando o caso da física aí, pego meus colegas da física, eles rodam o mesmo software que o bisavô de orientação deles fazia, né? Ou seja, alguém escreveu um código em Fortran, né? E até hoje é o mesmo. E põe para rodar na máquina, muda o parâmetro, a máquina foi ficando mais rápida e o resultado é novo, né? Hoje esse pessoal está com um grande problema, né? Eles não têm a mínima ideia mais do que aquele código faz, né? Do ponto de vista como funciona, embora eles saibam a matemática por trás daquilo ou o fenômeno físico que está sendo explicado ali. Só que aquele código é inútil hoje, porque as nossas máquinas não são mais as máquinas que a gente tinha antigamente, né? A gente tem ido aí para conferências de simpósios de arquitetura de computadores, CC Grid internacional, e veio o pessoal da Intel e AMD, e eles falam para nós, olha, sinto muito, a gente é incapaz de produzir um processador mais rápido do que a gente já produzia. Não tem mais jeito. A gente vai avançar muito pouco na velocidade de cada processador. Isso é uma limitação física, né? Principalmente pela quantidade de calor que é gerado, né? Não tem como refrigerar essas máquinas, né? Grandes centros de computação, 40% da energia é só para resfriar. Esse tempo eu fiz uma brincadeirinha aí de fazer uns cálculozinhos. Resumindo o meu googling, né, de procurar de informações, eu descobri que, se vocês pegarem nos Estados Unidos, só o que eles consomem de energia elétrica para manter os centros de computação é o equivalente a uma Itaipu. Faz mais ou menos aproximado as contas aí, eles gastam uma Itaipu, eles precisam de uma Itaipu só para manter os sistemas computacionais, né? Então, o calor gerado por isso e a energia por isso é um problema. Bem, solução é fazer um monte de núcleo. E a gente está acostumado aí a cada vez ver mais máquinas com um monte de núcleo, né? É normal, a maquininha que a gente compra para casa tem 4 núcleos, né? Essa maquininha já tem 4 núcleos, a AMD já tem o 12 core dela, a Intel tem o octa-core, e isso deve aumentar, isso sim agora na proporção prevista, né, dos transistores aumentarem, mas não aumentando o poder de computação mais cada um. Bem, o problema é que para colocar no multicore, o cara tem que adaptar aquele código, e ele não sabe como fazer. E ele tem medo de fazer, senhores. Isso que é o mais impressionante. Você conversa com ele, vamos trocar esse código para reimplementar? Ele não tem coragem, porque ele não tem certeza que o resultado que ele vai ter com a nova implementação é exatamente o mesmo. Como você garante que uma coisa complicada, que faz bilhões de cálculos,
quando você muda ela, e pelos arredondamentos, e por detalhes, e por checar o modelo, como você tem certeza que aquilo é exatamente o mesmo modelo que faz 50 anos que eles estão publicando o artigo? Então, isso é um lado bastante delicado, né? E, ao mesmo tempo, eles sabiam programar o suficiente para alterar aqueles programas, fazer pequenas mudanças no modelo. Agora, eles não têm a mínima condição de fazer uma programação paralela eficiente disso. Quanto mais usar uma GPU. Né? Então, eles estão presos porque eles têm mais máquina, eles precisam processar mais coisas e eles estão presos. Daí, quando eles vêm conversar com a gente não entende o que eles falam. Daí, por isso, pegando o caso da biologia, que a gente criou esse curso novo. E eu acho que tem bastante relação com linguagem de programação nesse curso novo, né? O pessoal da biologia, para processar o genoma, vocês devem ter até, quem acompanha aí, é mais geek, né? Acompanha as notícias. O pessoal do genoma, que comemorou, acho que foram 30 anos agora, uma coisa assim, né? Não lembro o nome. Um pouquinho frustrado, se desculpando, porque quando eles fizeram o sequenciamento, eles falaram assim, agora está tudo resolvido, agora é só questão de fuçar um pouquinho nessa sequência genética aqui, e nós teremos todos os Ubermans aí, né? Usando Uber da palavra de super do alemão, né? Ninguém mais próprio para definir um super do que um alemão, né? Bem, funciona melhor que em outras línguas, né? Só que eles perceberam que é muito mais complicado processar aquilo. E a gente fez uma série de reuniões com o pessoal da biologia, com alguns pesquisadores importantes da área, e você conversa com eles, e o cara tem na cabeça dele um monte de coisa que ele sabe que está lá no genoma. Eu não estou falando nem humano, né? Estou falando lá de uma bactéria qualquer, né? Uma bactériazinha pequenininha. E ele sabe que ele tem um monte de coisa que está lá dentro, porque ele pode encontrar, só que ele não consegue fazer o programa para aquilo. Só que, quando ele vai explicar o que o modelo dele faz, o que ele tem que procurar, eu não entendo. Não consigo entender. Porque a minha formação é só de computeiro. Eu sou só computeiro. Então, para entender aquilo, o jeito que eles me explicam o problema, não é suficiente para mim. Né? E, ao mesmo tempo, quando eu falo de computação para ele, aquilo também é mágico, né? É muito difícil de entender, né? O cara olha para o computador como um troço que é uma casinha de gnomos, e você tem alguma linguagem para se comunicar com aquele gnomo e ele faz o que você precisa. A mágica, né? É um instrumento mágico, né? Uma caixinha mágica, que existe alguma coisa que você programa aquela caixinha mágica. Bem, isso nos levou a criar esse curso novo de informática biomédica, né? Então, esse curso vai ser um computeiro, ele tem toda a área de algoritmos 1, algoritmos 2, algoritmos 3, tem uma parte de arquitetura de computadores, fundamentos de sistemas operacionais, um pouquinho menor do que na ciência da computação, e ao mesmo tempo o cara vai se iniciar lá no mundo da biologia, e não só biologia, medicina também, né? Porque hoje médico é um apertador de botão de uma máquina de exame, né? Ele vai lá, olha lá o que acontece, faz um casamento de padrão com a doença que você pode ter, te dá um remédio que mandaram dar, né? Porque o remédio melhor sempre é aquele que te manda para o Havaí, né? Sempre, né? Então, é o que acontece. Então, esse curso também tem esse lado da medicina. Então, esse aluno vai começar fazendo, no primeiro semestre aqui, algoritmos e, ao mesmo tempo, anatomia. Né? Anatomia com cadáver. Né? Olha só que troço sensacional, né? É um troço legal. Então, o cara vai, ao mesmo tempo que ele está entendendo por baixo como funciona a máquina, ele está olhando como é um corpo. Por quê? Porque se um dia o cara vai trabalhar com processamento de imagens e ele precisa tratar de um algoritmo de melhoria de uma tomografia, por exemplo, de uma modelagem 3D do corpo, ele tem que saber o que são os tecidos, como funciona, como aquilo está ali por dentro, porque senão ele não consegue mapear aquilo, ele não sabe se as cores que ele está usando estão ok, por que as densidades dos tecidos são diferentes, como a máquina se comporta, ele precisa saber isso, né? E daí, na sequência, ele vai fazer toda a parte de bioquímica, na biologia ali, para poder estar apto para trabalhar com genoma. E depois, esse cara vai para o hospital, né? E ele vai trabalhar lá com o pessoal da enfermagem para entender o que é a saúde pública, como que é um sistema hospitalar. Porque... Oi? Não para ser curado. Talvez a gente pensou em por algo da psicologia, né? Mas a ideia é que daí ele entenda um pouco também de como que funciona o sistema de saúde, porque uma grande dificuldade são os sistemas hospitalares. A gente tem até um projeto em software livre de desenvolvimento de um sistema hospitalar, né? Um sistema hospitalar muito diferente do sistema da farmácia, né?
é muito diferente de um sistema da padaria. Então ele também vai se capacitar a fazer isso, tanto para operar no sistema hospitalar, quanto para operar nas máquinas e nos exames, e principalmente processamento de imagem dentro da área médica, né? Então, esse perfil de pessoa, a gente acredita que é importante formar. Alguém que está ali no meio do caminho, e não é um computeiro que fez biologia depois, ou um biólogo que fez computação depois. A gente acredita que isso não dá certo, então por mais sofrido e esquizofrênico que seja isso, a gente acredita que tem que colocar o aluno desde pequenininho, né? Desde que ele entrou aqui, quando você ainda tem paciência para realmente aprender coisas novas, né? E não só melhorar as suas habilidades, entender esses dois mundos, né? Então isso já é um pouco da nossa visão de como que a computação vai ter que se comportar, né? A computação precisa em áreas muito especializadas e a gente acha que a gente tem que investir nisso. Então por isso que a gente criou esse curso. É novidade, são 30 vagas e a primeira turma começa semestre que vem, né? Vamos ver como que vai ser. A gente está curioso aí para ver o perfil dos alunos. Na feira de profissão, o principal, que é interessante, né? A principal coisa que a gente percebeu é que estava cheio de menina interessada pelo curso, né? Então teve um frenesi aí dos nossos alunos que não queriam sair do stand, né? Normalmente dá briga para ver quem fica no stand. E tinha nego 3 dias lá já, mas você não vai para casa? Não, eu estou bem aqui, eu acho importante esse curso, né? Então acho que até isso vai ser algo importante, talvez para suavizar um pouquinho o que é computação, esse contato com as outras áreas, eu acho que vai ser bom para nós, né? Então, isso é a nossa história na graduação, né? Bem, daí do outro lado a gente tem a pós-graduação, a gente tem um mestrado consolidado já, né? A gente passou de 200 dissertações de mestrado na área de redes, processamento de imagens, engenharia de software, tem uma área consolidada, e desde o ano passado a gente começou com um programa de doutorado, né, que tem ajudado a gente bastante aí, tem bastante teses interessantes que estão começando a ser produzidas aí, e muitas delas têm algum fundo de software livre, ou pelo menos o pessoal que está trabalhando nisso é um pessoal que foi criado no software livre, né? Eu acho que o nosso curso de Ciência e Computação aqui fez um bom trabalho em formar militantes, né, do software livre, pessoas que entendam de software livre, né? Então acho que isso foi bom, e eu acho que vai além só das ferramentas, né? Não é só que num você aperta o botão que dá tela azul e no outro você dá comandos que executam, mas eu acho que tem mais do que isso na comunidade de software livre, né? Então essa é a nossa história como departamento. Bem, como o C3SL, que daí é um laboratório do departamento que reúne pesquisadores de várias áreas, a gente tem tentado aí fazer projetos em software livre, exclusivamente em software livre, e o que tem calhado mais aí é a área de educação, né? Então, como eu falei para vocês, fizemos o Paraná Digital, dentro do governo Requião, né? E dia 15 passado, dia do professor, a gente lançou a primeira versão do Linux educacional. Então a gente assumiu a customização da distribuição do Mac. Porque o Mac tem aquele programa ProInfo, né, que distribui máquinas no país todo. Eles já distribuíram umas 200 mil máquinas no país todo. Só que eles faziam a distribuição, eles customizavam uma distribuição por conta, perceberam que não dão mais conta disso e passaram para a gente. Então é um outro projeto de software livre que a gente tem aí, que paga uns 10 bolsistas, que é legal, para poder manter aluno nosso trabalhando aqui no departamento, sem ter que fazer os estágios, que vocês sabem que nem sempre são os mais legais do mundo, né? Muitas vezes o estágio aí põe nosso aluno de trabalho escravo, e fazendo hora extra para trocar papel e impressora, e o cara não dá conta de fazer um curso de ciência e computação, que é um curso, os que fizeram aí sabem que não é um curso fácil, e é cada vez mais difícil, né? Cada vez tem mais conteúdo para ser dado, né? Muitos de vocês conhecem a gente não por esses projetos de software livre, a gente tem outros aí também, como de gestão hospitalar, o Infodata como monitoramento de escolas, mas muitos de vocês conhecem a gente pelo Mirror, né? Que é também uma iniciativa interessante. Há muitos anos a gente começou com o Mirror Debian, depois pegamos o SourceForge, o Ubuntu. Hoje a gente tem mais de 10 Mirrors aí, ocupando uns 20 teras de espaço em disco, com uma conexão de 10 GB com o POP, né? Então, dependendo de informática está ali, as máquinas estão ali, o POP, que é o coração da RNP, fica nesse prédio, né? No último andar, então tem uma fibra que sai de lá até o POP a 10 GB. Por enquanto a gente está limitado na interface de rede do POP, que é 2 GB, né? Mas isso aí, para o final do ano que vem, deve ser expandido, e finalmente a gente vai estar com a avenida aberta para entregar mais que os 2 GB que a gente entrega hoje pela rede. De qualquer forma,
é uma aventura manter esse mirror, né? Porque a gente não tem o recurso de comprar essas máquinas chiques com marca, que vem um cara, que vem tudo testadinho, tudo bonitinho, tudo ajustado e que você normalmente superdimensiona a máquina, né? Não, o que a gente faz é comprar uma máquina com um monte de HD SATA, né? Com 40 discos SATA de 2 TB, um monte de interface TriWire para fazer RAID em software e 128 GB de memória, 4 cores e tudo a gente tem que fazer na mão. E uma coisa interessante, daí é quase um warning aí para a comunidade, eu sempre acreditei que as coisas eram muito sérias dentro do kernel. Muito sérias não que o pessoal não trabalha seriamente, mas que assim, era bug proof, né? E coisas velhas nunca se quebravam, né? É assustador, né? A gente que trabalha no limite da máquina, né? Então essa máquina tem 100 mil conexões ativas, por exemplo, né? Lendo 30 MB do disco, escrevendo 50 dos R5, usando um XFS. É uma dúvida se a gente mantém XFS ou não. Mas é assustador como tem bug. Se tem uma ideia, quando a gente fez um dos primeiros upgrades de kernel aí, com a máquina nova, a máquina travava a cada 4 dias. Daí vai, procura, olha o dump, pesquisa. Vocês acreditam que o Selective ACK, né, do protocolo TCP, estava bugado no kernel? E derrubava a máquina? O SAC. Isso desde a graduação já tinha SAC, né? Desde que definiram o protocolo TCP tem SAC. Por algum motivo quebrou no kernel, né? Mais recentemente o XFS tinha um bug que aumentava o tempo de processamento do CASWAP e em 10 dias a máquina travava. Aí agora arrumaram o XFS e estamos colocando isso no ar. Então eu fico um pouquinho assustado com a forma que tem aumentado a complexidade do SO. Ele aumentou muito nos últimos anos, né? Até sou professor de SO, então tenho tranquilidade para falar isso. E a quantidade de bugs e regressões que a gente tem tido. A regressão no software livre tem me assustado. A regressão não proposital e algumas propositais, né? Então a gente tem aprendido bastante aí do que é manter essas máquinas. Tem milhões de complicadores aí para fazer isso. Boa parte de vocês usam R5, mas não sei se vocês já pensaram qual que é o trabalho de percorrer, só para fazer uma lista de arquivo, de um sistema que tem milhões de arquivos, para fazer um R5. Não funciona. Se eu tiver que usar um R5 normal, de realmente percorrer o disco todo dia, eu não dou conta. Eu não faço numa janela de um dia percorrer o disco, né? Os discos aumentaram muito, o throughput para acesso sequencial melhorou, só que o aleatório ainda é um caos, né? Então, manter essa máquina tem sido um desafio, mas a gente fica feliz por estar fazendo esse serviço. Ele só é possível também graças à RMP, né, que é o backbone das universidades. Se não fosse a RMP dando banda de graça para as universidades, isso não seria possível. Hoje, a Federal do Paraná, graças ao Mirror, é o maior provedor de conteúdo, né? Se vocês olharem o backbone, de onde sai mais coisa na rede inteira é daqui. Não é de São Paulo, não é de Brasília, é do Paraná por causa do Mirror, né? Então a gente fica bastante feliz em oferecer esse serviço aí, né? Fora isso, o C3CL aí está fazendo um monte de projeto. A gente em média consegue manter 40 bolsistas de graduação, mestrado e às vezes doutorado, tocando projetos de software livre. Então isso é uma coisa que deixa a gente feliz também, né? Bem, mas agora, indo um pouquinho para o outro lado, o lado provocativo que eu queria ter, a gente passou muito tempo na comunidade de software livre brigando com a Microsoft, tendo um inimigo comum, né, e tentando correr atrás de melhorar isso, né? Eu acho que talvez na comunidade de software livre a gente devia ter um papel um pouco novo, que é o seguinte: para as empresas de tecnologia, elas estão a fim de investir em software, sistemas que vão vender daqui 1 ano, no máximo, ou 2, porque tem que dar lucro, né? E elas, inclusive, têm financiado a comunidade de software livre dentro desse contexto, né? Então, o cara paga lá o sujeito que desenvolve o PostgreSQL, porque ele é usuário do PostgreSQL, então ele vai pagar e vai levar o PostgreSQL para o lado que ele quer, né? Porque interessa para ele, então ele paga a comunidade desenvolve. Um exemplo desses que para mim é preocupante é o X, né? O X tinha uma determinada cara, né? Ele nasceu para funcionar com rede na década de 80, né? O protocolo é tão velho quanto isso. E de repente começou a valer a pena e a gente quis copiar o Windows e fazer sistema de desktop. Esse que foi o caminho que a gente levou. Que para mim é um erro tremendo, né? Hoje o X está seriamente
danificado. A gente trabalha aí com multiterminal, né, que é outro projeto que a gente faz. É um pesadelo. Ninguém na comunidade X sabe como funciona a parte de baixo. Eles estão ali muito preocupados com vou usar a palavra que foi usada numa palestra do Adriano Filhos, né, com as firulas do X, né, que é fazer janelinha tremendo. Mas para quem tenta usar terminal remoto aí e outras coisas, sabe que a coisa está muito difícil. Foi largado mesmo a parte de comunicação X, né, vindo do lado de fora, né, para processamento remoto com terminal gráfico. Isso é preocupante, né? Fora que driver antigo, ninguém mais mantém, né? Se for colocar uma distribuição nova de Linux aí, provavelmente se você tem placa SYS, placa NVIDIA velha aí, de 2000, você já vai ter dificuldade de funcionar. Será que é isso mesmo que nós queremos? Será que é o lado que a gente queria levar o X? Será que é isso que a gente queria aceitar? Para mim não, né? Para mim a grande vantagem de eu colocar Linux em escola ou instituição pública é que na ponta podia pôr uma máquina qualquer. Isso já não é bem verdade. Fazer multiterminal também tem sido complicado, porque o pessoal quer fazer efeito 3D, firulas gráficas para dizer que é mais bonito que o Windows. Por favor, né? Mas ainda nesse sentido, eu acho que talvez a comunidade devia pensar, como nós somos em boa parte voluntários, pensar o que é importante para daqui 5 anos, 10 anos. Né? Que tipo de tecnologia a gente vai ter que ter e começar a investir em coisas, não que vai usar amanhã, mas gastar nosso tempo projetando os sistemas do futuro. E a gente perdeu tempo nisso. Se há 10 anos atrás a comunidade de software livre tivesse pensado, poxa, esse negócio de buscador vai ser cada vez mais importante e é um problema que a gente tem que investir, talvez hoje a gente não estivesse sofrendo por conta da Google. Eu não sei, boa parte de vocês talvez use Gmail, eu não uso de jeito nenhum. Não uso de jeito nenhum. Vocês perceberam já que o nosso inimigo é muito mais a Google do que a Microsoft. Por quê? Porque eles detêm. Pega o caso do buscador, né? Nem do Gmail, do buscador. Eles têm um buscador que é altamente complexo, que ninguém tem a mínima ideia de como se faz aquele sistema, ou ninguém tem experiência de fazer nada parecido daquele tamanho. Está fechado, é fechado, a gente não sabe como funciona nem o PageRank. A gente não sabe nem por que a primeira página é a primeira página. A gente tem um palpite, né? O que me assusta bastante. Então a gente fica preocupado com liberdade de conhecimento e outras coisas assim. Só que a gente está brigando na área de sistemas operacionais, só que é o que a gente faz tão bem quanto as empresas privadas. Brigando com a Oracle, tá, o Postgre não faz tudo que o Oracle faz, mas ele está no caminho bom, né? A gente não está tão atrás. Agora, em tecnologias como da Google, a gente está muito atrás, né? Google Maps, todo mundo usa aquele troço lá. Eu admito que é lindo, fantástico, maravilhoso. Mas será que é justo, né, que o conhecimento, que a informação também, de todos os mapas, fotos de todos nós, esteja numa base de dados do Google, que a gente tem que pedir por favor para ter acesso, ou que a gente só tem acesso do jeito que eles querem? Então, eu acho que a gente já perdeu um caminho aí, né? Pensando mais em linguagem de programação, eu até estava olhando o programa aí e fiquei feliz em ver o PyCUDA, né, e as versões paralelas aí. Eu acho que o grande desafio é ter modelos de programação que permitam a gente usar as máquinas massivamente multiprocessadas e de um jeito que seja fácil de programar, ou pelo menos razoável. É muito difícil na ciência de computação já ensinar o cara a programar, né? O cara faz ALG1, ALG2, ALG3, arquitetura de computador, tudo mais. Ele já está ali no fim da carreira dele dentro do curso, e daí a gente tem que tentar encaixar ali, né? A gente tem encaixado uma disciplina como não obrigatória para ele aprender a programar paralelo. E quem já tentou trabalhar aí com threads, com OpenMP, outros modelos aí, sabe a encrenca que é realmente conseguir desempenho nisso. E falta um bom modelo para fazer isso. Tá? Como programar isso de um jeito razoável é uma das discussões que tem tido aí na comunidade de arquitetura e ninguém sabe. Então eu acho que esse tipo de problema são coisas interessantes para serem tratadas, né? Como fazer essas coisas, né? Então, programação paralela, não necessariamente usando o OpenMPI nem o OpenMP, mas sim como aproveitar de maneira simples os multicores, eu acho que é um foco que a gente não pode deixar de ter, e se fizer isso bem, a gente pode estar na frente do mercado que agora está se preocupando com isso, mas tendo experiência em Unix aí ajuda a entender como essas coisas funcionam, eu acho que é um caminho bom para apostar. Outro caminho que a gente não pode perder
é a tendência aí de cloud computing, né? Resumindo a história, né, eu vejo que a gente passou toda a década do PC desligando as geladeiras, né, as grandes máquinas, vendemos 1 bilhão de PCs e a gente se deu conta que isso não funciona. Tem um PC para cada um cuidar, não funciona. Ainda mais quem não entende muito de computação. E mesmo quem entende, né, eu administro minha máquina, né, tenho um computador, monto ele e ponho o SO aí desde que eu tinha uns 12 anos. Né, então faz 21 anos que eu faço isso, e volta e meia minha máquina para de funcionar, né? Porque eu fui testar alguma coisa, deu errado, né? Agora, como que o usuário normal vai fazer isso, né? Então o pessoal foi muito para a linha de cloud computing, porque é difícil manter os sistemas precisam estar no ar sempre, e cloud computing parece uma tendência sem volta. Se tem um medo sobre ela, que é justamente o fato da gente perder o domínio da tecnologia e simplesmente comprar processamento do outro lado sem prestar atenção. Que é mais ou menos o que acontece com a eletricidade, né? A gente compra eletricidade, mas ninguém sabe como funciona uma usina, né? E será que isso vai acontecer com a computação? Eu acho que é um risco, mas é um risco calculado. Se a gente investir nas ferramentas de cloud computing, que seja de software como serviço, ou de infraestrutura como serviço, ou plataforma como serviço, e investir fortemente nisso, eu acho que a gente é competitivo como comunidade de software livre com o mercado e pode manter uma liderança nisso e dar o tom de como essas coisas devem funcionar utilizando ferramentas livres. Se a gente bobear, nós vamos ser engolidos por Amazon, por Google e outras empresas aí de cloud computing, que estão investindo em cloud computing. Então, cloud computing eu acho que é outra coisa importantíssima para se colocar foco. Outro evento que surgiu aí, que também a gente tem que levar mais a sério e tentar usar para outras coisas, é P2P. Né? Então, P2P surgiu aí pela primeira vez, né? O primeiro exemplo de larga escala é o tal do Set at Home. Boa parte de vocês se voluntariou aí para caçar ET, né? Eu nunca entendi muito bem por que fazer isso, mas, né, enfim, os caçadores de ET anônimos aí trabalhando para o Set at Home. Logo depois veio os Napsters, né, que teve uma briga judicial, e depois evoluímos aí para iDonkey, Muli, BitTorrent e outras coisas, né? Notem que é interessante, principalmente no caso do BitTorrent, que o BitTorrent ele surge por ajustes da comunidade de software livre, né? O pessoal implementando e testando essas coisas, né? Inventando como isso funcionaria, e hoje ele é uma linha de pesquisa da computação. Né? Hoje o pessoal simula, roda o BitTorrent para ver por que ele funciona e como ele funciona e qual o efeito nos parâmetros. Mas ele não surge de um trabalho de pesquisa que o cara vai lá, monta um modelo teórico, implementa o BitTorrent. Não. Um cara tinha experiência, ele foi lá e falou, acho que isso vai funcionar assim. Apertou um monte de parafuso e tem uma coisa que funciona hoje. Daí a comunidade vem lá e estuda e olha como que você utiliza isso. Né? Na sequência, aí, daí já dentro da comunidade de pesquisa, começa a surgir um monte de formas alternativas de P2P, né? Principalmente a linha das DHTs, né? Da Distributed Hash Tables, que são as P2P estruturadas, né? Porque BitTorrent, essas coisas não é estruturada, né? Você tem um overlay em cima da internet, o pessoal se conecta aleatoriamente nisso, forma um gráfico, uma cara qualquer, né? O problema disso é que você não tem certeza de encontrar conteúdo dentro dessa rede, né? Tanto que você, para evitar o flooding, você faz um flooding controlado, né? Ou tem um servidor de indexação mais ou menos centralizado. Então o pessoal tem trabalhado muito em DHTs estruturadas, uma DHT, né? Que é uma tabela hash distribuída, que é um troço muito legal. Acabando? Bem, eu acho que a gente está subutilizando o P2P. Assim, usar só porque a gente usa, que é basicamente baixar conteúdo, é muito pouco. Eu acho que a gente tem que estudar mais seriamente P2P para encontrar possibilidades de usar P2P em aplicações mais críticas. Porque a chance de nossa comunidade de software livre ter processamento à vontade. A gente não pode fazer que nem a Google e comprar milhões de máquinas para a gente. Embora talvez a gente pudesse pensar numa fundação que realmente financiasse sistemas desse tipo para a comunidade ter máquinas grandes, ter sistemas de computação grande para testar ferramentas de cloud e oferecer isso livre. Eu acreditaria no modelo de cloud pública, né? De cloud financiada livremente, né? Mas enquanto isso não acontece, montar redes P2P, onde a gente possa rodar coisas e testar coisas, parece algo realmente relevante. Então também acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque é uma chance de a gente se livrar do velho problema de financiamento, né? De ter recurso de hardware.
mas eu tenho dúvida até onde que a gente consegue ir com o modelo P2P. Bem, desculpe falar de tudo isso, né? Eu fiz uma mistura aí, mas que eu queria contar um monte de coisas para vocês aí, para dar um backup do que eu tenho pensado aí, e estou sempre aí disponível para jogar papo fora sobre isso. Agradeço a todo mundo aí da Python Brasil pela confiança de fazer isso aqui na Federal do Paraná e trazer o evento para Curitiba. Contem conosco, por favor. Obrigado. Para finalizar essa primeira sessão, então vou passar rapidamente a palavra para o Ramiro, que vai falar sobre a experiência que ele fez aqui na 6ª edição da Python Brasil, como é que foi a questão da organização, como é que está sendo o apoio e o que se espera pelos próximos 2, 3 dias para vocês, pessoal. Bom, pessoal, bem-vindos, né? Eu prefiro aqui muito mais agradecer do que falar qualquer outra coisa. Começou com um e-mail do Del, né? Ele escreveu para mim, e a gente estava em época de candidatura, de escolha de sede. Ele falou, escreve Curitiba e tal, não sei o quê. A gente já tinha vontade mesmo de trazer para cá, e eu aceitei o desafio. Aí comuniquei ao Del isso, e ele assinou a mensagem com uma frase que é a mais importante de todo esse evento: é sempre bom contar com os amigos. Então esse evento é totalmente feito por amigos. Eu escrevi para meus amigos da Federal, pedi ajuda, escrevi para a lista de usuários, pedi ajuda em tudo que é canto que eu pude, né? E sempre algum amigo levantava a mão e, eu não posso ajudar muito, mas eu posso fazer isso aqui. Eu não posso ir lá e não sei o quê, mas talvez eu consiga isso aqui emprestado. E isso aí que vocês têm hoje, esse evento, é um evento feito por amigos, voluntários. Eu espero que, mesmo assim, vocês aproveitem muito, porque eu acho, pelo menos pelo que eu vi da grade, que é um dos melhores eventos de tecnologia que a gente está tendo no país mesmo. Vai dar robótica, cloud computing, programação paralela, coisas que estão na ponta de todas as pesquisas de universidades e, enfim, quem vem apresentar aqui é gente muito experiente, com mestrado, com doutorado, ou com experiência prática muito grande. Então eu acredito que vocês vão ter um bom proveito, e agradeço aí a todos os meus amigos que colaboraram aí com a organização, o pessoal da Federal, pessoal da APAIB e pessoal do grupo de usuários de Python do Paraná, e todos os voluntários que vieram de todos os cantos do Brasil. Chegaram aí ontem, teve voluntário que chegou antes de nós aqui para ajudar e que não era de Curitiba. Então eu fiquei super entusiasmado com isso aí, tá? Então espero que vocês tenham um bom evento e apreciem também um pouco a cidade. Um abraço, obrigado a todos. Bom, enquanto o Oswaldo aqui vai fazendo o setup da máquina dele, para a próxima palestra que começa em instantes, eu gostaria de dar mais alguns recados, então. Nós temos, a estrutura do evento é a seguinte: nós temos esse laboratório no prédio aqui da administração, e no prédio, saindo em frente, descendo a escada, embaixo da rampa, ali assim, nós temos o prédio do Departamento de Informática, né? É o DINF, de frente para a cantina, isso. Naquele prédio nós temos o laboratório, onde estão ocorrendo os mini-cursos. Estamos também lá o auditório secundário. Lá vai começar, em instantes, a palestra de desenvolvimento Python com Migu, com Lauro Mourão Neto. Em instantes aqui, né, estamos montando. Como vocês verem, é tudo feito por voluntários mesmo, né? Então a gente está tentando correr atrás do tempo. O Oswaldo vai apresentar a palestra Como me tornei um empreendedor pythonista, que foi a mais votada. Inclusive está por isso nesse horário privilegiado. Está morrendo de medo? Então vai ser bem por aí mesmo. E acho que o RBP está por aí. RBP, levanta a mão. Está lá. Eu queria que o RBP viesse aqui fazer uma introdução, um Open Space de 1 minuto, melhor dizendo, uma palestra relâmpago de 1 minuto sobre Open Spaces, para dar uma introdução para vocês desse terceiro modalidade de evento que ocorre pelo 2º ano consecutivo. Ele vai falar enquanto o
o JS termina de fazer o setup da máquina do Oswaldo. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe por qualquer inconveniente. RPP? Bom dia, pessoas. O Del não tinha me avisado que ele ia me chamar aqui, então eu não preparei nada. Mas também tudo bem, não tem muito o que preparar. A gente teve já Open Spaces já algumas vezes, em particular de forma proeminente na PyCon do ano passado. Quem aqui já participou de Open Spaces? Só para ter uma noção de... Tá, beleza. Bom, falando rápido, se eu entendi bem, Del, os Open Spaces vão ficar lá na frente, né, onde a gente passou aquelas mesas, isso, exatamente. Isso, um saguão lá na entrada, vocês devem ter visto, que vocês passaram por lá para vir. E o Open Space funciona assim, eu estava pensando em outra forma de explicar mais cedo. Acho que a forma mais simples é o seguinte, imagina que a gente tem uma série de trilhas, por exemplo, lá a gente tem quantas mesas? 5? 6? Digamos 6, vai. Então tem 6 mesas lá, ou então são 6 espaços diferentes. E a ideia é que é como se fossem 6 trilhas lá, mas as trilhas não são pré-definidas. Ou seja, a gente não tem palestras que foram votadas antes e tal. O que vai acontecer lá vai sendo definido por todo mundo ao longo do evento de uma forma dinâmica. Então acontece, a gente vai colocar lá, ou enfim, vou ver como que a gente faz aqui, uma forma de colocar um quadro só com uma relação de cada uma das mesas, cada um dos espaços, por horário. Uma tabela simples. E então, conforme vocês vão, sei lá, digamos que você queira não necessariamente fazer uma palestra, mas você quer conversar, você está interessado num assunto X, sei lá, Python e Django, por exemplo, e o Oswaldo está super interessado nesse assunto. Então o Oswaldo vai lá e fala assim, bom, beleza, então escolhe uma mesa que esteja vazia, que ele quer conversar sobre isso, fazer merchandising do livro dele, sei lá, às 11 da manhã. Então ele vai, escolhe um espaço que esteja vazio, vai no quadrinho, marca às 11 da manhã, nesse espaço ele marca lá, Python e Django, escreve lá, Oswaldo. E assim todo mundo vai fazendo, conforme vocês vão tendo ideias, não precisa ser temas de que vocês sejam experts, não é uma apresentação. A ideia de Open Spaces é de reproduzir conversas mesmo, essas conversas que a gente tem em toda conferência, porque junta um monte de gente interessada no mesmo assunto. Então a ideia é você pegar essas conversas e só dar uma estruturadinha para que mais gente possa participar. Então se tem assunto que você está interessado, ou você sabe, ou você gosta, ou você gostaria que alguém explicasse para você, vai lá no quadro, escolhe um horário e um lugar vagos e anota. E a ideia é que, em todo momento, essa grade ela vai sendo criada e modificada por todo mundo de forma dinâmica. Então, quando você, sei lá, se agora são 11 horas, eu vou lá no quadro e vejo o que está acontecendo, quais são as discussões que estão rolando nos Open Spaces. E você entra, não tem inscrição, não tem número mínimo, não tem número máximo, não tem tempo específico. Se a sua conversa começa a demorar demais e tem outra conversa agendada para aquele horário, tudo bem, muda, vai para outro lugar, não tem muita regra. As principais regras são, primeiro, não se acanhem, coloquem coisas lá, porque a grade é feita por todo mundo, não tem a Associação Python Brasil para gerar essa grade para vocês, a ideia é que todo mundo monte com temas que são do nosso interesse. Se a conversa não está interessante para você, levante e sai, não é ofensa para ninguém, não é um problema, é melhor para todo mundo, é melhor para você que não vai achar chato, e é melhor pro grupo que está lá discutindo que não vai ter alguém lendo e-mail ou conversando do lado e tal. Levante e sai e vai procurar outra coisa. Tem mais coisa legal e se não tiver, você sugere uma. Tipo, a ideia é que sempre tem alguma coisa interessante acontecendo. E, finalmente, as próprias conversas não tem muita estrutura. De novo, é uma conversa, não precisa ter computador, não precisa ter projetor. Pode ter, se alguém quiser, se alguém tiver o equipamento. Mas não precisa de nada. A ideia é ter uma conversa, ninguém lá precisa ser expert, mas de vez em quando você pode até convidar quem seja expert naquele assunto. Por exemplo, se não foi usado, mas fui eu que sugeria uma conversa de Django, ou sei lá, alguma coisa assim, eu posso chamar o Oswaldo. Falar, Oswaldo, você não quer participar do Open Space de Django nesse horário? Inclusive, se ele não puder no horário, a gente vai e muda o horário. É uma coisa bem dinâmica e bem feita ao longo do evento inteiro. Bom, é isso aqui. Eu só vi o setup desse espaço aqui agora. Ele tem um problema que é o seguinte. Aqui, o auditório que está acontecendo, os dois, na verdade, eles são longe do espaço do Open Space. Então, se você está no auditório, em princípio, você não tem como saber o que está rolando lá. Mas eu vou conversar com o pessoal aqui e ver se a gente faz alguma coisa, colocar online. O melhor que eu estava pensando é colocar em alguma página da Python Brasil mesmo. A gente vai atualizando o tempo todo o que estiver rolando lá.
E aí todo mundo fica a par e quem quiser passa por lá e a gente monta a nossa grade dinâmica. Acho que é isso. Bom, eu vou estar por aqui, mas provavelmente eu vou